O assassinato da Lena Bruce levou 25 anos para ser solucionado. Ela foi morta dentro do seu próprio apartamento em Boston em 1992, e mesmo com evidências de DNA na cena do crime, a polícia nunca conseguiu identificar o assassino na época. Oi, gente, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Pod Crimes. Pra quem acompanhou a tragédia nos stories semana passada, eu gravei esse episódio inteiro. Eu tô gravando em vídeo também, enquanto eu gravo, pra quem quiser acompanhar pelo YouTube, que, enfim, não gosta tanto do formato de áudio. Então, oi pra você que tá me vendo no YouTube. Então, eu gravei o episódio inteiro. Quando eu fui ver, o microfone estava desligado, ou sei lá, deu algum problema, e aí ficou tudo sem áudio. E não deu tempo de regravar. Enfim, gente, quase me joguei pela janela aquele dia de estresse. Mas tá tudo bem, estamos aqui. Espero que vocês tenham passado aí uma boa virada de ano, Natal, tenham comido muito peru e comidinhas gostosas, mas agora é hora de voltar pra rotina, né? Todo mundo fazendo promessa aí de voltar pra academia. Eu, inclusive. Eu espero que a galera do YouTube goste desse formato aí também, em vídeo. E é isso, bora pro caso de hoje. A Lena Bruce era a mais nova de 5 irmãos. Ela e a família cresceram numa cidade bem pequena chamada Francisville, nos Estados Unidos. A família não tinha uma condição financeira boa e eles passaram muito aperto, principalmente durante a infância da Lena e dos seus irmãos. Mas fora isso, ela teve uma infância muito boa. Desde pequena, a Lena sempre foi muito inteligente, determinada, e o bairro que ela cresceu era bem pobre. Então ela sempre se dedicou muito aos estudos para arrumar um bom emprego, sair dali e ajudar a sua família também a mudar de vida. Ela se destacava muito, tirava notas excelentes na escola e foi a primeira da sua família a entrar numa universidade. A Lena sempre soube que precisaria ganhar uma bolsa de estudos porque não teria condição de pagar pela faculdade. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, você fazer uma universidade é uma coisa extremamente cara e é super difícil você conseguir uma bolsa de estudos, principalmente uma bolsa integral, né? Muita gente acaba se endividando super para conseguir entrar numa faculdade e a Lena conseguiu. Não só conseguiu, como ela foi aprovada em várias universidades com bolsa integral. Ela, inclusive, foi aprovada em Harvard. Ela escolheu não seguir os estudos lá porque ela queria fazer engenharia. E ela foi para a faculdade de Tufts, que é super renomadíssima lá em Boston também. E ela achava que teria um curso de engenharia melhor para ela. Então, ela ainda pôde escolher a universidade que ela foi estudar. Olha só. Que maravilha. Então, em 1988, ela se muda para Boston e começa seus estudos. Ela, inclusive, era a única mulher negra do seu curso que tinha mais de 250 pessoas. Foi na faculdade que ela conheceu a Bárbara, as duas se aproximaram muito e se tornaram melhores amigas. A Bárbara era tão ambiciosa quanto a Lena e elas tinham uma história de vida muito parecida também. A família da Bárbara sempre foi pobre, né? Eles tinham muito problema com grana. Ela veio de uma região bem humilde também e teve que ralar muito para conseguir uma bolsa de estudos. A Lena também se juntou a uma irmandade, é irmandade, sororidade que fala? A comparação que eu faço para a gente tentar entender um pouco como isso funciona lá nos Estados Unidos, imaginem uma república universitária com muito dinheiro. As meninas geralmente moram numa casa bem legal, assim, bem grande. A Lena se dava muito bem com as suas colegas de irmandade, então ela estava muito feliz com a vida que ela estava construindo ali. Foi na faculdade também que ela conheceu Joe Sullivan, que eventualmente se tornaria o seu namorado. Os dois se deram bem logo de cara e engataram num relacionamento bem rápido. Em 1992, aos 21 anos, a Lena se formou com honras em engenharia elétrica. Ela e a Bárbara resolveram continuar morando em Boston, mesmo depois de formadas, e foram morar juntas num apartamento alugado. No dia 10 de julho de 92, uma sexta-feira, a Bárbara foi viajar para visitar a família. Ela saiu na sexta e estava se planejando para voltar para Boston no domingo, então a Lena ficaria sozinha em casa no final de semana. O que não era problema para ela, tá? Ela adorava ficar sozinha em casa, inclusive ela continuava namorando o Joe Sullivan nessa época e eles estavam marcando de se encontrar. Mas, quando a Bárbara voltou para o apartamento no domingo, ela se deparou com uma bagunça imensa. Tinha roupa, lixo para todo lado, uma zona. Todas as janelas estavam abertas e a Bárbara ficou bem confusa porque a Lena era super organizada. A Bárbara sabia logo de cara que tinha algo errado e foi correndo até o quarto da Lena quando se deparou com o corpo dela deitado de bruços na cama, com as mãos amarradas nas costas e um fio de telefone amarrando seus punhos. Ela estava nua da cintura para baixo, então sem calça e sem calcinha.
Foi uma cena horrível, a Bárbara ficou extremamente chocada e ela congelou sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, quando ela se recuperou, ela saiu correndo do apartamento imediatamente, com medo de que quem tivesse feito isso com a Lena ainda estivesse ali. Assim que ela saiu na rua, ela se deparou com um carro de polícia e a Bárbara começou a gritar, pedindo ajuda, tentando explicar o que aconteceu, mas ela estava tão nervosa que ela mal conseguia formular uma frase direito. A polícia acompanhou ela até dentro do apartamento e encontraram a cena do crime. Ela foi interrogada e conseguiu fornecer várias informações importantes para a polícia. Primeiro, na sala do apartamento, a polícia encontrou uma garrafa vazia de cerveja. As meninas consumiam álcool, tá? Mas nenhuma das duas bebia cerveja, então claramente aquela garrafa não era de nenhuma das duas. A polícia também encontrou várias latinhas de refrigerante vazias espalhadas pelo apartamento e elas não bebiam refrigerante também, então também não era lixo delas. E também a Lena era muito organizada, mesmo que ela bebesse refrigerante, ela não deixaria as latinhas espalhadas pela sala. Infelizmente, a tecnologia da época não era como hoje, então, mesmo tendo resquícios de saliva nessas latas e na garrafinha de cerveja, não foi o suficiente para a polícia conseguir uma amostra de DNA. A Bárbara disse para a polícia também que a região onde elas moravam era considerada super perigosa, só que era o que elas podiam pagar na época. Então elas tentavam tomar o máximo de cuidado possível. Por isso, inclusive, que a Lena achou muito estranho. A Lena não, a Bárbara achou muito estranho quando ela chegou no apartamento e todas as janelas estavam abertas. Elas tinham um combinado de que se elas fossem sair ou deixar o apartamento vazio por muito tempo, elas jamais deixariam as janelas destrancadas, justamente para tomar esse cuidado aí, já que era uma região bem perigosa. O prédio também ficava perto de um beco, onde as pessoas costumavam ir para beber, e era comum que uma galera usasse a escada de incêndio do prédio onde elas moravam para sentar e ficar bebendo e conversando. A polícia então foi até essa escada e encontrou algumas evidências: um pacote de camisinhas, uma carteira masculina e um pote de óleo de bebê. A carteira não tinha nada dentro, nenhum documento, cartão de crédito, nada, então eles não sabiam quem era o dono. A causa da morte da Lena foi asfixia mecânica, então o assassino tinha estrangulado ela com as próprias mãos. Inclusive, no julgamento depois, a autópsia revelou que a Lena já estava morta, mas mesmo assim o seu assassino ficou fazendo pressão com a garganta dela por mais de 60 segundos para certificar que ela realmente estava morta. A autópsia concluiu também que ela morreu no dia 11, ou seja, um dia depois da Bárbara sair do apartamento. O corpo também tinha sinais de abuso sexual, o que era uma coisa que a polícia já previa, mesmo antes da conclusão da autópsia, pela posição que o corpo foi encontrado, e tinha poucos ferimentos de defesa, o que indicava que ela poderia estar dormindo quando foi atacada ou estava de costas e nem teve chance de se defender. A polícia coletou DNA encontrado debaixo das unhas da Lena e também vestígios de sêmen na cena do crime. Tudo que essas análises concluíram foi de que essas duas amostras pertenciam à mesma pessoa, mas não deu para descobrir quem. Agora a gente vai dar uma pausa aqui para ter uma mini aulinha de ciências. Mesmo que a polícia consiga coletar amostras de DNA de uma cena do crime, não tem muito o que fazer com esse DNA se você não tem outro material para comparar e ver se aquelas duas amostras pertencem à mesma pessoa. Pensa num teste de paternidade, por exemplo. Se eu quiser fazer um teste para ver se o meu pai é meu pai mesmo, o laboratório vai coletar a amostra de DNA minha, a amostra do meu suposto pai, e comparar as duas para ver se tem uma relação de paternidade ali. E é a mesma coisa quando encontram um DNA na cena do crime. Se está o DNA ali sozinho, não dá para saber de quem é. E nessa época a polícia não tinha uma tecnologia muito importante que foi criada pelo FBI, que é o CODES. O CODES é um banco de dados gigantesco que guarda milhares de amostras de DNA. Então, toda vez que um DNA é encontrado numa cena do crime, a polícia joga essa amostra no CODES e aí ela é comparada com várias outras para descobrir de quem é. Esse banco de dados é usado em mais de 50 países hoje, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, é bem difícil que a polícia não consiga fazer esse teste de DNA e descobrir quem é o suspeito. Isso ajudou a solucionar muitos crimes, inclusive. Foi uma tecnologia bem importante. Aula finalizada, lembrem-se desse tal CODES aí, porque ele vai ser importante no desenrolar desse caso. Bom, a gente sabe que em casos de assassinato existem grandes chances da vítima conhecer o assassino, principalmente quando a vítima é uma mulher, e logo o primeiro suspeito a ser interrogado foi o namorado da Lena, o Joe. Ele disse para a polícia que os dois tinham planos de se encontrarem no sábado à noite, mas que ela não respondeu às mensagens dele, então ele presumiu que o date tivesse sido cancelado e que ela tivesse ocupada com alguma coisa.
De início, ele não se preocupou, porque não era incomum disso acontecer. A Lena tinha acabado de se formar na faculdade, tinha acabado de começar um novo emprego, ela era bem ocupada. Ele só foi se preocupar mesmo no domingo, mas logo em seguida a Bárbara já ligou para ele e disse que a Lena estava morta. Tudo isso que ele contou fez sentido para a polícia, ele tinha um álibi, então ele foi descartado como suspeito. Não existia nenhum outro suspeito, mas pelas evidências encontradas, a polícia conseguiu montar uma suposta linha do tempo do que eles achavam que poderia ter acontecido com a Lena. Depois que a Bárbara saiu do apartamento, a Lena abriu as janelas para ventilar o ambiente. Eles chegaram nessa conclusão porque era verão e estava muito calor ali. Ela ficou lá dentro com as janelas abertas e seu assassino a avistou do lado de fora, provavelmente daquele beco que as pessoas costumavam se reunir para beber. Quando o assassino viu uma mulher sozinha, com as janelas abertas e a escada de incêndio que levavam diretamente até ela, percebeu uma oportunidade. A maior dúvida da polícia era se tratava de um assassino oportunista, então era um cara que provavelmente a Lena não conhecia, que estava ali, viu a oportunidade e resolveu agir, ou era uma pessoa que conhecia a Lena e que já stalkeava e observava ela há algum tempo, ficou sabendo de alguma forma que a Bárbara ia sair para viajar naquele final de semana e que a Helena estaria sozinha e resolveu agir. Essa segunda possibilidade poderia indicar que foi um crime premeditado. Várias pessoas foram interrogadas, ex-colegas de faculdade, universitários que moravam ali na região, mas a polícia não encontrou absolutamente nada e o caso foi arquivado. Isso deixou a família da Helena completamente furiosa, porque as estatísticas da época comprovavam que a maioria dos casos de assassinatos solucionados eram de pessoas brancas. Isso porque, você adivinhou, a polícia não ligava muito para pessoas negras morrendo. É lógico que isso acontece até hoje, mas na década de 90, lá nos Estados Unidos, isso era uma coisa muito mais escancarada. Até a cobertura midiática do caso na época foi bem falha, não tinham muitas notícias sobre, e aí nisso começaram a circular alguns boatos que a Lena era prostituta e tinha sido assassinada por um dos seus clientes, e a família não tinha como desmentir essas coisas, né? Justamente porque a mídia não queria falar sobre. O descaso com o assassinato da Lena foi nítido, inclusive teve uma situação foda que a família teve que enfrentar no velório. Eles queriam muito que fosse um velório com o caixão aberto, né? A mãe da Lena comprou um vestido novo para poder colocar na filha, que para todas as pessoas pudessem se despedir de uma forma digna, mas eles tiveram que fazer com o caixão fechado porque a agência funerária não tratou o corpo corretamente, meio que só largou ali, e aí começou a entrar em decomposição muito rápido e não tinha como o caixão ficar aberto. Tipo assim, a agência funerária tinha literalmente um trabalho, e eles não conseguiram fazer. Então, assim, a família já estava lidando com tudo isso, e aí teve mais essa situação, tipo, eu nem consigo imaginar. Em 1996, 4 anos depois do assassinato, o namorado dela na época, o Joe Sullivan, foi para frente do apartamento onde o crime aconteceu. Ele costumava visitar o local para reviver as memórias e viver o luto pela morte da namorada. Só que naquele dia específico, assim que ele chegou em casa e ligou a TV, o primeiro programa que apareceu foi uma série sobre um detetive chamado William Duggan que resolvia casos arquivados pela polícia. O Joe considerou isso como um sinal divino de que algo iria acontecer, resolveu ligar para esse William do programa de televisão, contou sobre o caso da Lena e o detetive concordou em investigar o caso. As amostras de DNA encontradas na cena do crime na época foram reavaliadas e o caso foi reaberto por esse tal detetive da televisão, mas de novo não encontraram nada. O William colocou essas tais amostras de DNA no CODES, aquele banco de dados que eu falei. Olha só, agora ele já existe. E mesmo sabendo, quer dizer, mesmo não sabendo quem era o dono daquele DNA, agora ele estava nesse banco de dados. Então, se a mesma pessoa cometesse outro crime violento, a polícia ia saber que a mesma pessoa cometeu esses dois crimes. E foi aí que o William teve um plano que, na minha opinião, foi super inteligente, parece que saiu diretamente de um filme de investigação. Ele tinha quase certeza de que o assassino da Lena era um homem que ela conhecia. Então ele tinha que testar todos os DNAs desses homens que passaram pela vida dela de alguma forma e comparar com as amostras que ele encontrou na cena do crime. O único problema era como ele ia fazer o próprio assassino voluntariamente ceder uma amostra de DNA. Então, ele enviou uma carta para todos esses homens que ele pôde encontrar, que tinham qualquer relação com a Lena, dizendo que eles ganharam um prêmio em dinheiro. Para receber, eles só precisavam responder aquela carta preenchida com alguns dados. Só que o envelope que o William enviou para os homens colocarem as cartas no correio era daqueles que você tinha que lamber para fechar. Então, assim, ele conseguiu coletar a saliva de todos esses homens.
Por mais que a ideia tivesse sido ótima, nenhum dos homens que respondeu à carta era o assassino da Lena e o caso foi arquivado mais uma vez. Não tinha mais nada que William pudesse fazer naquele momento. Poucos anos depois, os pais da Lena faleceram sem descobrir o que aconteceu com a filha. Finalmente, em 2017, quase 25 anos depois do assassinato, a polícia recebeu a tão esperada mensagem. Um novo DNA tinha sido colocado no Codes, que era um match perfeito com o DNA encontrado no apartamento da Lena. E o nome do assassino da Lena foi divulgado. Era o James Witkowski. Na época do crime, ele tinha só 19 anos e já tinha várias passagens na polícia por roubo, agressão e tráfico de drogas. Os seus crimes eram pequenos. Então, por mais que ele tivesse passagens pela polícia, ele nunca tinha sido preso. E quando a pessoa é presa, ela precisa fazer o cadastro ali, né? E nesse cadastro, uma amostra de DNA da pessoa é coletada e colocada nesse tal CODES. Por isso que o DNA dele não estava no banco de dados. Até que ele violou, em 2017, a liberdade condicional dele. Então, por violar os termos da condicional, ele teria que ser preso. E aí ele fez esse tal cadastro e o DNA dele foi pro CODES. Entenderam? Se ele não tivesse cometido essa violação de condicional, provavelmente a polícia nunca ia ter descoberto que era ele. O James foi interrogado, ele se fez de sonso, dizendo que nunca tinha visto a Lena na vida, mas a polícia já sabia que era ele, eles só precisavam de mais alguma coisa que conectasse ele com a cena do crime e uma confissão. Eles começaram a jogar uns verdes para ver o que saía, mostraram uma foto da Lena pro James e perguntaram se ele já tinha feito sexo com ela. E aí ele disse, porque eu já fiz sexo com tantas mulheres, como é que eu vou lembrar dessa aí? Só que a polícia começou a perguntar mais detalhes e eventualmente ele deixou escapar que curtia umas coisas mais diferenciadas, tipo bondage e amarração, e que às vezes ele amarrava mulheres, fazia sexo, de acordo com ele, consensual, e ia embora, deixava elas ali amarradas. E vocês lembram do jeito que o corpo da Lena foi encontrado, né? Exatamente dessa forma. Os policiais pressionaram o James cada vez mais, mas ele não entregava nada e estava super arrogante. Pois bem, resolveram revisitar algumas evidências encontradas no apartamento, incluindo aquela tal. Gente, o que aconteceu? Aquela tal carteira que estava na escada de incêndio, lembra? E aí, na parte interior dessa carteira, encontraram uma impressão digital e os testes comprovaram que era uma impressão digital do James. Ele foi julgado, considerado culpado pelo crime e condenado à prisão perpétua. Ele segue cumprindo sua pena até hoje. E esse caso demorou 25 anos para ser solucionado. Com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até semana que vem.